Como é maravilhoso podermos adorar o nome do Senhor Jesus, exaltar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, e saber que Ele está aqui. Isso, irmãos, é sublime. Às vezes nós perdemos a noção da realidade, e eu não estou falando da realidade circunstancial, estou falando da realidade de Deus, da nossa realidade. Nós perdemos a noção que Deus é Deus e Ele está aqui, amém? Nos guiando, que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, lance uma semente neste solo que é o nosso coração, fazendo brotar frutos dignos de arrependimento, frutos que glorifiquem ao Senhor nosso Deus. Como eu disse, nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens, onde nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, através do texto do Sermão da Montanha, Sermão do Monte, uma das pregações mais profundas, intensas e decisivas do Senhor Jesus. Decisiva porque ela descreve o cristão do reino, descreve aquele que não vai entrar, mas que já entrou, já está no reino, entenda isso. O Sermão do Monte, ele é uma descrição de um caráter, de um estilo de vida, de quem já faz parte do reino. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? Por isso nós estamos vendo aí, bem-aventurados, a expressão que quer dizer mais que felizes, plenos em Deus, plenos em felicidade, preenchidos abundantemente. Por isso Jesus diz: eu não vim trazer para vocês uma vida qualquer, mas uma vida abundante, transbordante. É essa vida que o Senhor veio nos trazer, e o Senhor já veio trabalhando em nossa vida através do sermão onde nós pontuamos a questão: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Deus, o Senhor já foi nos guiando através do bem-aventurados que choram, porque eles serão o quê? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê, irmãos? A terra. E bem-aventurado agora os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deixa Deus falar ao teu coração através dessa palavra, como Ele já vem profundamente nos guiando, em um despertamento de um caráter. Lembrando mais uma vez, de uma forma introdutória, que o Sermão do Monte, ele não são plaquinhas, aonde nós escolhemos qual característica queremos ter como um cristão. Não. Ali é um perfil completo, integral de um cristão. É o perfil integral de Jesus Cristo, o qual nós estamos sendo transformados à sua imagem dia após dia, amém? Nós somos transformados à sua imagem e semelhança, por meio da santificação, por meio do poder de Deus, por meio da palavra do Senhor, por meio da ação do Espírito Santo. Mesmo pecadores, mesmo ainda falhos, mesmo ainda pecando, o Senhor iniciou um processo do reino em nós. Através do arrependimento e através da obediência à sua palavra, há um processo invisível, mas que se manifesta no visível, que é o reino de Deus. Que no capítulo 3 de Mateus, o contexto do Sermão da Montanha se encontra dentro da implantação, inauguração do reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E em seguida Jesus manifesta, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Jesus não falava apenas, Jesus mostrava o poder do reino. E ele lá em Mateus capítulo 3, ele já manifesta a sua primeira mensagem, dizendo a essência da sua mensagem, arrependimento e a realidade do reino, que foi inaugurado através do seu viver. E ele continua quando a multidão começa a segui-lo, e ele cura os enfermos. Ao curar os enfermos, ele manifestou o poder do reino que ele inaugurou. E depois ele começa a falar agora sobre os cidadãos desse reino, sobre a realidade daqueles a quem é dado este reino, a quem é autorizado viver este reino: a todo aquele
que crê em Jesus e toma a sua vida como base, toma a sua vida como alimento, toma a sua vida como uma ponte para o céu, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E entendendo essa realidade, entendendo o contexto, nós agora vamos ver pontualmente. O tema de hoje é a justiça de cada dia. Diga comigo, a justiça de cada dia. Nós conhecemos a expressão Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não é isso? Nós somos convidados hoje a ter uma fome, a ter uma sede, não de pão natural, não de água, mas de justiça. A justiça que tem que ser vivida, a justiça que tem que ser manifestada, como o caráter da pobreza de espírito que já foi anunciada, um grau de dependência real, não fingida, não buscada, mas uma realidade inata, uma realidade que todos nós, que se pelo despertamento do Espírito Santo enxergarmos, nos encontramos dependente, a ponto de falarmos para Deus: para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? A pobreza de espírito, uma dependência completa, uma rendição. Senhor, eu não posso fazer nada sem Ti, eu não posso dar um passo sem Ti, eu não posso respirar sem Ti. Como pensar em sair da presença dEle se você não pode sair da presença dEle? O pobre de espírito não pensa: vou me afastar de Jesus, vou me desviar. O pobre de espírito não, porque ele é dependente completamente, ele está rendido. Uma mãe que precisa de um Bolsa Família, que precisa de uma cesta básica, ela não vai dizer: hoje eu não quero cesta básica, não. Jamais. Por quê? Porque a pobreza de espírito, ela tem uma identificação com a pobreza social também. Tem uma ligação, como nós já vimos, e por isso não vou me aprofundar. É uma dependência, eu preciso daquilo dali. Eu dependo, uma dependência que não me permite dizer não, não me permite se isentar. Se eu estou falando da fonte da vida, o único que pode me salvar, me levar para o reino, o único que me traz o alimento verdadeiro, como é que eu posso me isentar desse Deus? Como eu posso viver sem esse Deus? É um estado de dependência. Os que choram, que são também pela ação do Espírito despertados, e entender sua realidade espiritual num grau tão profundo que só enxerga miséria, condenação. Chora por ver seu estado pecaminoso, chora por ver o povo de Deus se afastando da presença do Senhor. São ações internas, são ações de despertamento espiritual. Os mansos, uma qualidade, um atributo que vem da natureza de Cristo, da sensibilidade de Cristo, como a palavra mansa significa meigo, sutil, não dado à violência. O jeito de Cristo, simples. Ele não veio para fazer guerra com exércitos, mas veio inaugurar outro tipo de guerra. Uma guerra com conformismo no pecado, uma guerra contra o mal que é invisível, uma guerra contra principados e potestades, não contra espadas, mas contra Satanás e o seu reino de injustiça. Mas agora nós estamos indo para um ponto que ferve, um ponto que não tem como eu ouvir essa palavra em um estado de stand-by, de repouso. Não. Se não arde em você essa sede e essa fome, se ela não se encontra, coloca em dúvida todo o sermão do monte na sua vida. Todo o caráter de Cristo, toda a dinâmica do reino na sua vida se torna duvidoso, se este ponto não for uma realidade. Primeiramente, como nós vimos no Mateus 5,6, bem-aventurados que têm fome e sede, essa é a expressão inicial. Todos nós sabemos o que significa fome e sede. Jesus usou a expressão mais básica humana, da vida humana, que é a necessidade, a vontade. Irmãos,
eu não preciso falar para o irmão que é fome. Eu não estou dizendo, alguém aqui já, nós sabemos que passamos por momentos difíceis, não sabemos? Passamos em nossa história momentos, alguns passaram fome. Quem aqui já passou fome na sua história, infância? Olha aí. Não é terrível? Você procurar, você querer comer alguma coisa, não ter aquilo desesperadamente. Historicamente, biblicamente, eu não vou nem para uma história secular que tem relatos, mas eu vou para a própria história bíblica. Nós vamos encontrar lá no passado, no Antigo Testamento, relatos de canibalismo por períodos extremos de fome. Porque períodos extremos de fome levam a ações desesperadas. Por isso Jesus está usando a expressão mais extrema da necessidade e da vontade de um ser humano. Só que essa expressão aqui é para pontuar que eu preciso ter fome, eu preciso querer, eu preciso buscar, porque quem tem fome busca. Que fome e sede o mundo tem? De prostituição e busca, luta, de vício, busca, luta, vai atrás, faz coisas horríveis. Porque tem fome e sede, se alimenta, seu ser é isso, o que eles querem é trevas. Então a luz veio para o mundo, mas o mundo odiou as trevas, a luz, e amou mais as trevas. Tem sede, a palavra Apocalipse diz, aquele que tem fome, aquele que está sujo, suje-se mais. Então é isso, é essa fome, essa sede, por uma condição imunda que o inimigo tem estabelecido. O Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos, infelizmente também do povo de Deus, que tem vivido algo muito estranho, diferente do que eu vejo em Jesus, do que eu vejo nas obras de Jesus. Aquele que disse, se creres em mim farão as mesmas obras que eu faço, e até maiores. Mas eu olho para o contexto do povo de Deus e eu não vejo isso. Por isso eu digo que essa fome, essa sede de justiça, irmãos, é algo que tem que ferver. A gente tem que sentir essa necessidade diária. Nós vamos entender agora. Eu preciso entender o significado de justiça. Pode passar. Eu vou apresentar os dois significados bíblicos, mas só um é o do contexto bíblico, desse contexto de Mateus capítulo 5. Os dois significados bíblicos de justiça que nós temos é o primeiro, justiça imputada ou justificação, o ato de Deus pelo qual nos liberta da culpa do pecado e nos declara justo em virtude da obra redentora de Cristo. Ou seja, o primeiro significado de justiça é a justiça de Cristo, traduzindo em poucas palavras para ficar mais fácil para entender. É a justiça de Cristo que nos é dada quando eu creio e entrego a minha vida para Ele e vivo para Ele. Então a justiça dele passa a ser minha. É a chamada justiça imputada. Não é essa justiça que Jesus está se referindo dentro do contexto. Essa justiça é bem trabalhada no livro de Romanos, onde Paulo vai falar muito sobre a justificação. Mas aqui no contexto do sermão, é esse segundo significado. Justiça ética, santificação, conduta íntegra de conformidade com a lei de Deus e que agrada a Deus. Quando Jesus diz, bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, Ele não está falando aqui do seu ato redentor de justificação. Ele está se referindo à justiça de cada dia. Ele está se referindo a uma conduta de vida, a um estilo de vida, a uma caminhada. E nós vamos ter certeza deste sentido quando nós observamos no próprio Sermão do Monte os 4 usos que Jesus faz dentro do Sermão do Monte sobre justiça. Veja aí, a palavra justiça dentro do Sermão do Monte é usada 4 vezes nesse mesmo sermão que nós estamos. Em Mateus 5,10, os cristãos sofrerão perseguição por causa da justiça, por fazerem o que é certo. Veja aí, o significado: fazer o que é
certo. Então está falando de obras, está falando de conduta. E ainda em Mateus 5, versículo 20, a justiça dos cristãos deve exceder a dos escribas e dos fariseus. E isso está se referindo porque a justiça dos escribas e fariseus era uma justiça externa e egocêntrica. A justiça dos fariseus era uma justiça de aparência. A justiça de fariseu era uma justiça que eles colocavam peso na costa dos outros que eles mesmos não conseguiam carregar. O que nossos dias nós podemos chamar de religiosidade. Nós temos um sistema religioso no mundo, nós temos uma forma de conduta denominacionais que não permite a ação do Espírito Santo livremente. A unção de Deus se manifestar, a glória do Senhor, não permite a justiça de Deus para os que têm fome e sede. Porque os que têm fome e sede vivendo a presença, a promessa é: serão saciados abundantemente. Serão saciados. Tem fome e sede, não vai ficar, vai ser saciado. Porque Jesus disse: aquele que come desse pão, do pão da vida, e ele está se referindo à vida dele, ele está se referindo às suas obras, ele está se referindo a viver pelo exemplo dele, jamais terá fome. Aquele que beber desta água jamais terá sede, mas serão saciados, porque ele diz que aquele que beber dessa água, no seu interior se formará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você não terá fome, sabe por quê, querido? Não é porque anjo vai descer do céu para te dar pãozinho na bandeja. Se for preciso fazer, ele vai fazer sim, como fez com os profetas de Deus no Antigo Testamento. Sim, ele vai fazer, como fez com Jesus no deserto. Ao passar pela provação, pelas tentações, ele foi servido pelos anjos. Mas se você quer ser servido pelos anjos, se prepare para passar pelo deserto, se prepare para enfrentar os desafios. Dentro da igreja não, lá fora. Perseguição, ser humilhado, zombarem de você, mas você glorificando o nome do Senhor Jesus, indubitavelmente o poder de Deus se manifesta, mostrando que é Ele, mostrando que é o reino de Deus, um reino de justiça. Mateus 6:1, o propósito da prática da justiça na vida do crente é a glória de Deus e não os elogios dos homens. Ou seja, elogio dos homens significa a prática da justiça sendo feita diante das pessoas. A prática da justiça, ela é observável, mas o fim dela não é você ser aplaudido, não é você ser aprovado por homens, mas é receber, dar a glória ao Senhor nosso Deus, que Ele seja engrandecido. Todo esse versículo está mostrando que a palavra justiça está no mesmo sentido. Capítulo 6, versículo 33, a prioridade do crente que confia em Deus e não vive ansioso é a busca pela justiça e pelo reino de Deus, aleluia. De quem não anda aleluia. Não anda com os muitos pensamentos, com as muitas vontades, com os descontrole, não, mas anda na justiça, ou seja, anda praticando as obras de Deus. Quem anda praticando obras de Deus não tem tempo para depressão, não. Quem anda praticando as obras de Deus não tem tempo para ansiedade, não. Quem anda praticando as obras de Deus não tem tempo para mau pensamento, não, porque está ocupado com o reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que a igreja deste século inverte os valores. Vão para a igreja para buscar primeiramente as coisas deste mundo, o pão que sacia a carne, a água que sacia a sede da carne, mas não busca a justiça. E buscar a justiça é sair daqui com fome. Já, Jesus, eu vou evangelizar, eu vou panfletar, eu vou falar de Jesus, eu vou para a praça nas quintas-feiras, eu vou de 4 horas para entrar nas casas, eu vou orar por alguém, eu vou fazer alguma coisa, porque eu tenho fome e sede de justiça. E essa é a justiça do reino, é praticar, é viver. Então os irmãos já entenderam o que significa a palavra justiça, amém? Praticar as obras de Deus. Então vamos falar agora, em nome de Jesus, 3 pontos sobre o que é viver esta justiça. Primeiro, viver
a justiça de Deus é viver a santificação. A santificação. Se você vai fazer a obra, se você vai orar, se você vai evangelizar, você tem que estar preocupado em estar se santificando. O que é se santificar? Se separar para Deus, irmãos. Oração ali, palavra, Senhor, me guarda, Senhor, esteja aqui comigo, Senhor, me lava no teu sangue, me purifica, me perdoa. Vigiar no que fala, vigiar os teus pensamentos. Tivemos uma aula de pensamento ontem, maravilhoso, falando sobre os pensamentos, que precisamos ter filtros nos nossos pensamentos. Nós precisamos andar em santificação. Eu não vou fazer a obra porque eu não estou pronto. Pare com essa conversa do diabo em nome de Jesus. Não existe aquele que está pronto, existe aquele que está disposto. Não existe aquele que está pronto, existe aquele que se dispõe na brecha, se coloca na brecha. Jesus capacita na hora. Eu já ensinei que a maior libertação de uma vida, a maior cura, é muito além de uma oração, é você se dispondo na obra do Senhor, porque é caminhando com lágrimas, você vai voltar sorrindo. Declara a palavra do Senhor. Em Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Santificação, neste sentido da justiça, ela está atrelada totalmente, porque justiça aqui no sentido do Sermão do Monte é uma prática contínua, e a prática contínua que nós conhecemos nas Escrituras é a santificação, que é um processo de Deus, amém? E esse processo tem que estar acontecendo todos os dias. Olha essa palavra sublime aqui, esforcem-se, é um esforço, não é fácil. Estar em comunhão com todo mundo não é fácil, porque as pessoas são problemáticas, e nós somos problemáticos também. Não é fácil identificação, não é, mas tem que ter esforço de ambas as partes, para o que depende de nós, que haja paz, união, unidade, o fluir de Deus, a glória de Deus. Somos um corpo, não tem para onde fugir, só tem uma cabeça, que é Cristo Jesus. Esse corpo, irmão, não é um mutante, não é uma medusa, não é um ser, um alienígena, não, é Jesus que é a cabeça, nós somos o corpo. Se esse corpo não estiver em harmonia com o caráter de Cristo, você pode dar glória, você pode dizer Senhor, Senhor, Santo, Santo, mas como diz a palavra, muitos dizem Senhor, Senhor, mas não vão entrar no reino dos céus. Por que não vão entrar no reino dos céus? Porque a palavra declara, Jesus diz, muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, em teu nome demônios expulsei, curei, mas ele vai falar, eu nunca vos conheci. Por que Jesus nunca conheceu? Identificação. Você não tem meu estilo de vida, você não tem minhas disposições, você não tem meu caráter. Você bateu, você humilhou, você passou por cima, você viveu com orgulho, você mais afastou do que uniu. Você olhou para os que, você não olhou para os que estavam escanteados, para os desprezados, você só olhou para aqueles que te beneficiavam. Será que eu estou falando alguma coisa que se comunica com o povo de Deus da atualidade? Que existe uma mensagem chamada evangelho, que chamam de evangelho, chamam a realidade de igreja, mas que em sua conduta e dinâmica beneficiam um grupo seleto, privilegiam grupo A e B, em detrimento daqueles que são alvos do reino de Deus. E aqueles que são alvos do reino de Deus, dificilmente está dentro da igreja, está lá, num bar, está lá numa esquina, só esperando o momento que você vai pregar a palavra, no momento que você vai orar, no momento que você vai fazer a diferença. Segundo significado de viver a justiça de Deus é o desejo intenso e contínuo pela revelação. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas pastor, o que isso tem a ver com revelação? Meu querido, o desejo intenso pela revelação contínua. Não é a revelação pessoal, bíblica, que existe sim, que Deus se revela ao homem, sim, Ele se revela, por sonhos, falando, por experiências, Ele faz isso, mas não é essa a revelação que está sendo dita aqui. Não é pela revelação geral, que é através das Escrituras Sagradas, que é a revelação geral de Deus, para toda criatura que deseja ouvir e entender quem é Deus, e o que Ele tem para nossas vidas. Aqui é a revelação de Deus através de Cristo. Está lembrado o Sermão do Monte, do seu contexto? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Aí depois Jesus cura. Quando você abrir a boca para pregar o Evangelho, manifeste o poder desse Evangelho. Porque hoje, como já foi dito por alguém que eu nem lembro o nome, já li, mas diz assim: houve um tempo em que a igreja, em sua grande autoridade, manifestava o poder de Deus. E isso, quando eu falo referente a denominações, que bem no seu início, não quero citar denominações, mas várias delas, em seu início, manifestava intensamente a glória, era muito poder, era multidões, era filas para ser curado, liberto. Eu tenho um anseio de ver esses enfermos, porque o que eu prego nas praças é: venham ser curados. Os irmãos estão lembrados nessa quinta-feira agora? Eu gritava, as pessoas estavam nas portas ouvindo, as pessoas estavam até simpatizando pela palavra, mas eu falava: venha ser curado. Ninguém vinha. Cadê os enfermos? Nós estamos vivendo uma apatia dos últimos dias, que a palavra de Deus diz que que o amor de muitos esfriaria. E Jesus perguntou: será que quando eu voltar encontrarei fé na terra? Porque eu sempre digo, aonde estão? O que está faltando é enfermo, não é poder. Não é poder de Deus. Sim, tenho visto um evangelho vazio de unção, um evangelho proferido, um evangelho proclamado sem unção, de púlpito elegante, colarinhos elegantes, mas sem poder, sem a glória daquele que merece a glória. E essa revelação aqui é a revelação que o apóstolo Paulo está falando. Não mais vivo eu, mas Cristo vive. Irmãos, isso é muito sério. Cristo vive em mim, então eu quero ver Cristo. Eu me lembro da oportunidade aonde fui ministrar em uma vida lá em Natal, e uma pessoa bem financeiramente, muito bem financeiramente equilibrado. Cheguei na casa dessa pessoa e já sabia anteriormente que ela tinha tentado 3 vezes suicídio. Estava desesperada, não tinha mais esperança alguma. Só nos recebeu por delicadeza devido à amiga que tinha influência com ela, e ela por uma questão de simpatia com a amiga nos recebeu. E quando eu cheguei, o fogo do Espírito me tomou da planta do pé à cabeça. Eu olhei para ela com fúria de justiça de Deus e disse para ela que eu nunca falei isso para ninguém. Foi ali que o Espírito Santo falou: eu não vim aqui te falar de Jesus, eu vim aqui para te mostrar Jesus. Levanta e anda. A mulher levantou e andou. Ela ficou em pé dizendo: eu não acredito. Eu não acredito. Eu tenho isso gravado, eu tenho isso. Se você quiser ver, eu posso lhe mostrar. Não divulgo porque eu não tenho autorização para divulgar. Mas ela disse: eu estou em pé, mas não acredito. Eu não acreditei quando a minha amiga falou, e eu ainda não acredito, mas eu estou em pé e não acredito. Próxima semana ela me chama lá. Ela diz: eu ainda não acredito, mas eu estou em pé, não sinto mais as dores neuropáticas, eu estou completamente bem, mas não acredito. E eu estava entendendo o que aquele demônio estava dizendo. Ela foi tocada pelo poder, mas não crê no Deus do poder.
Por isso eu entendi o que Jesus falou para ela. Eu não vim te falar de Jesus, eu vim mostrar Jesus. Porque ela é espírita. E sabe o que aconteceu? Lá no centro espírita os demônios confundiram. Sabe o que disseram? O que foi feito com você foi uma hipnose. Eu disse, eu nunca vi uma hipnose. Eu nunca vi ninguém hipnotizando para começar. Não sei como é que faz isso. Mas uma coisa eu posso ter certeza, eu nunca vi ninguém hipnotizando em nome de Jesus. Não vi. Então se é hipnose, eu digo, tem muito coxo hipnotizado andando. Vai lá em Maria Aparecida, está andando. Vai lá em Maria Luísa, uma menina que a família estava desesperada com uma cirurgia de mais de 4.000 reais, que não podiam pagar. Me chamaram desesperadamente, eu saí da onde estava de carona, na moto com o irmão, quase que eu falei assim, pronto, se eu não chegar lá para curar caminho, eu morro no caminho. Quando eu cheguei lá, a menina com as pernas pareciam uma gelatina. E ela chorava, porque banheiro, toda necessidade, já era uma jovenzinha. Ela nem me olhava nos olhos, tanta era vergonha. Eu falei, Maria Luísa, você acredita no poder do nome de Jesus que você pode andar? Creio. Ungi a perna com óleo ungido, levanta e anda. Ela levantou para a glória do nome do seu Jesus. Até hoje ela, uma jovem saudável, pula, anda, corre. Tem o testemunho dela gravado. Deus faz coxo andar. Faz cego ver. Faz câncer vir para fora. Agora, por que eu estou citando isso? Porque nós temos que tirar essa ideia de Jesus filosófico, de Jesus teórico, e passar para o Jesus vida, Jesus viver dia a dia. A justiça de Deus a cada dia é viver as obras de Jesus. É ver aquela pessoa sentada chorando. Não finge que você não viu não. Fulano, você está chorando? Posso fazer uma oração por você? Às vezes uma palavra, uma simples palavra, olha, Jesus te ama. Irmão, não precisa ser só por, às vezes, uma mensagem que você manda. Eu estou fazendo as lives de sexta-feira, os irmãos estão vendo aí. As pessoas ficam com a mão grudada quando faz a oração profética. As pessoas vomitam, não é isso, irmãos? Os irmãos estão aí, vê na live. As pessoas vomitam, pessoas se manifestam, desmaiam. É isso que acontece? E eu falo, gente, chama os enfermos, cadê o povo? Cadê os enfermos? Porque, pelo amor de Deus, dentro de um celular, você dá um clique, pã, tá aqui. E receber cura, libertação. E é difícil. Por que você não está falando isso para as pessoas? Por que você não está passando? Não quero número por número. Eu quero pessoas vendo a glória do Senhor. Eu quero pessoas sabendo que é um Jesus vivo, que de graça recebeu, de graça dai, que ninguém vende unção, que ninguém vende nada, mas que não fica usando o evangelho para se promover, mas usa o evangelho para promover Jesus. Isso é viver a justiça do Senhor todo dia, é revelar Cristo, é a gente em segundo plano e colocar Jesus em primeiro. Tem que ter ousadia, tem que ter fé, porque quem faz não é a gente, não, é Ele, é Ele. O que pedires em meu nome, aleluia, meu Pai fará. Aleluia. Terceiro sentido de justiça, para encerrarmos: sentir satisfação em Deus. Eu acho que você já comeu algo assim, estava com muita vontade. Isso aí já comeu centenas de vezes, né? Quando eu estou com muita vontade de comer alguma coisa. Estava com muita vontade de comer uma coisa e você come aquilo que você queria. É um deleite, ninguém explica, né? É uma satisfação imensa. Só que essa satisfação, ela é muito mais profunda que isso. E é uma coisa que tem faltado. A satisfação em Deus, que é literalmente o prazer, o deleite na glória de Deus, é você se lançar, e ali indo em glória, você acorda, já estou indo para a prática, olha, já estou indo para o dia a dia, a justiça de cada dia. Você acorda já em espírito, já sintonizado, e ali vai vir várias coisas para quebrar isso, para interromper. Mas você se mantém com a mente nos céus, você vai glorificando, você vai... Eu estou fazendo uns exercícios, né, por causa das minhas taxas aí, que em nome de Jesus já recebi vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu fazendo os exercícios, eu vou fazer o exercício e fico... Ai, Jesus, vou revelar para os irmãos. Eu vou caminhando e já me dando uma tontura, né? Não, mas no início, mas agora não, que as taxas já estão diminuindo. Eu estou lá segurando lá.
e indo, com o olho fechado, porque se eu soltar eu caio, eu tenho certeza absoluta, se soltar cai. Não só cai porque você não consegue fazer de olho fechado, mas eu fico para me pensar em Jesus. E para não ver as mais motos passando para frente e para trás na rua, aí eu fico olhando, segurando e fecho o olho e começa, Jesus santo. Aí cada passo eu fico santo, 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 santo. Quando eu olho para o relógio, aquele relógio não é de Deus. Porque o tempo, não acontece uma coisa, eu sei que Deus ele é atemporal, ou seja, não tem tempo. Eu acho que isso acontece quando eu fico dizendo santo. Porque o tempo não passa, eu fico, Jesus, que esse relógio não passa. Aí vem a agonia, mas a gente tem que vencer, porque a taxa tem que baixar em nome de Jesus. Mas irmãos, eu quero falar sobre satisfação. E é saber que tem lutas. Nós estamos enfrentando um desafio. Mas a gente não tem que estar sentindo dor, mas está ali, santo, santo, está sentindo dor e vem aquela pessoa, igual aconteceu aqui. Uma visita, eu até falei, olha, eu não estou em condições, estou com muita dor, muita dor. Mas quando eu cheguei nesse sítio, estava aqui a pessoa, eu falei, Jesus, porque eu consigo deixar de orar pela pessoa. Aí lá vai orar, mas a minha dor era real. Só que a satisfação de ver a glória de Deus me alimenta, vai além. É claro que a gente tem que ter equilíbrio. Eu não estou falando que a gente tem que viver um desequilíbrio, não se importar com o nosso corpo, com a nossa saúde. Tem, que é o meu caso, que eu estou ali no Senhor, e Deus já me dando vitória, já me deu em nome de Jesus pela fé. Deixa eu ler Salmo 16, do 1 ao 8, que diz: guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muitos sofrimentos para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está em tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito, e nada pode me abalar. Amém? Irmãos, a segurança em Deus, a certeza do que Ele faz, vem em coerência com um viver na presença dEle, onde você fica maravilhado, onde você sente prazer, se deleita em Deus. E esse prazer não é só você estar rindo, não. Como os irmãos viram e sabem, quando eu estava no leito de hospital, quando peguei coronavírus, que o bicho quase me levou, né? Como minha mãe estava falando lá, como a irmã usou a expressão, o coronel me pegou, né? Que eu expliquei em testemunho para os irmãos, na verdade eu morri. Eu morri porque eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, de me ver numa maca e eu no lado, minha alma no lado, e eu olhando para o meu corpo e vendo uma luz, como o povo diz, né? E realmente eu vi aquela luz, mas a voz do Senhor me disse, se você atravessar a luz não volta mais. Mas se você... E eu entendi, era tão suave, que eu sabia que se eu passasse era só bênção, só plenitude de glória. Só que eu falei com o Senhor, Senhor, eu ainda tenho meus filhos, meus 2 filhos, eu ainda tenho minha família, eu ainda tenho um ministério, tem muita obra para realizar, e as suas promessas não se cumpriram ainda em mim. Eu preciso trabalhar para o Senhor, me permita viver, e aí eu desperto dentro do corpo. E ali, a dor era intensa. Eu não, que seria muito bom, né? Eu falei, despertei, foi a primeira coisa que eu fiz, foi tentar puxar o ar. Quando eu tentei puxar o ar, foi só aquele tranca de dor. Uma dor indescritível. Uma dor que e eu chorei, na verdade. Quando eu voltei, vi aquela lágrima, automaticamente vi aquela lágrima de dor, e eu falei, Senhor, derrama uma gota do teu sangue na minha garganta, para que eu seja curado. E aí eu dormi, que eu não conseguia dormir, só era na extrema exaustão, eu desmaiei, na verdade, foi um dormir desmaio. Mas quando eu acordei,
algo descia na minha garganta quente. E a partir daquele momento, fui recobrando o oxigênio, porque Deus estava comigo. Minhas dores eram intensas, os procedimentos dolorosos, terríveis, que eu já dizia, era porque eu estava 4 dias ali, hein? E eles falaram, olha, isso aí não acontece não. Quem vem no seu estado, ou sai morto, ou passa 90 dias, 60 dias aqui. Isso não acontece, isso não é comum. Só que algo que não era comum estava acontecendo desde a minha entrada. Em todo o tempo eles passavam, só fui absorver a informação no segundo dia em diante, porque no primeiro dia eu só tinha espaço para minha dor, para sentir a terrível dor. Que as pessoas passavam e diziam, tem uma luz ali dentro, tem uma luz dentro daquela sala, tem uma luz. Eu peguei enfermeiro que ficava olhando para mim, porque dizia, sobre você tem algo poderoso. Uma médica ficou parada ao meu lado na maca e eu me assustei, porque eu falei, eu na verdade me entristeci, porque eu falei, mais um procedimento. Ela falou, calma, eu estou aqui porque tem uma luz boa aqui dentro. E eu só estava sentindo dor. Só que, ao ouvir os testemunhos que estavam sendo, ali veio a lembrança de quem é meu Deus. E eu disse na minha mente, porque eu não conseguia falar verbalmente, eu disse, eu sei, eu não consigo te sentir e não consigo te ver, mas a minha fé diz que o Senhor está aqui. E isso me basta. Aí eu conseguia, com muito esforço, colocar os instrumentais no meu celular e deixar e ficar naquele processo. E naqueles instrumentais, só na minha mente eu adorava o Senhor. E eu aprendi a adorar em um nível profundo, sem som, sem conseguir expressar palavras, sem nem mesmo quase respirar. Mas eu consegui um equilíbrio. E para testificar, quando eu recebi a alta, a enfermeira veio, sentou na minha maca e ela disse assim, olha, muitos que morrem aqui com este vírus, morrem principalmente por causa do desespero. E você está transmitindo plenitude de paz. Que Deus te use por onde você passar. Só que nenhum deles sabiam que era pastor, porque eu faço questão de não falar que eu sou pastor, porque eu faço questão de viver Cristo, independente de um título, independente de um rótulo. E o que eu mais glorificava é que Cristo sobressaiu desde a minha entrada à minha saída daquele hospital. Por isso eu não duvido, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que Deus está te dando vitória diante das suas lutas, que diante das tuas dores e sofrimentos, você não pode deixar embaçar o entendimento que Ele está presente e que você tem que continuar sentindo prazer em Deus. E esse prazer é um tom de descanso, de confiança, como aquela ilustração da criança no avião e passando por uma grande turbulência o avião, todos desesperados dentro do avião, mas a criança lá pintando, e o homem que observou aquela criança tão tranquila perguntou, por que você está tão tranquilo? Ele disse, meu pai é o piloto. E aquela criança, em sua simplicidade, demonstrou a base maior da confiança, é saber quem é o nosso Deus. Não basta conhecer de Gênesis a Apocalipse, precisa confiar, entregar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.